E aí galera, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Aqui é Rafael Feliciano e nós estamos aqui para fazer mais um vídeo, mais um devocional, né, bíblico. Se você não é inscrito no nosso canal, né, vai lá e se inscreva, deixa o joinha se você gostou ou não gostou e também, se possível, compartilhe com as pessoas na qual você tem amizade, conhece, pessoas que muitas vezes estão precisando de uma palavra do Senhor. Né? Seja esse canal de bênção juntamente com a gente, né? E a nossa maior intenção de fazer esses vídeos, galera, é de que a palavra de Deus ela seja propagada, né, ao máximo de pessoas possíveis, porque o apóstolo Paulo certa vez ele fala assim pra gente: pregue a palavra de Deus em tempo e fora de tempo, né? E ele não intitula certas pessoas, né, apenas pastores, líderes, não. Ele fala para todo cristão, todo aquele que ama a palavra de Deus, pregue ela. Fale quando estiver favorável e fale também quando não estiver favorável. O nosso papel é lançar a semente, crendo que o Espírito Santo de Deus vai dar crescimento a tudo aquilo que nós semeamos. Amém, galera? Então vamos lá. Nesse dia nós iremos estar falando sobre um tema muito bacana, muito interessante, que fala sobre a manifestação da graça de Deus. Aleluia, né, gente? Sabemos que se nós estamos aqui hoje, você que está aí na presença de Deus, certamente porque essa graça nos alcançou, né? Porque não temos méritos nenhum, né, por nós mesmos de se achegarmos ao trono da graça, que nem o autor de Hebreus fala. E Jesus também ele fala lá em João capítulo 15, verso de número 16, se eu não me engano, ele vai dizer que não fomos nós que escolheu ele, mas sim ele que nos escolheu e nos nomeou para que a gente vá e dê fruto, ou seja, para que a gente pegue a palavra de Deus, que esse fruto permaneça, né, a fim de que tudo quanto nós pedimos ao Senhor, ele possa nos dar. Então, amém, gente? O apóstolo Paulo também ele fala algo interessante. Ele pede para nós pregar a palavra de Deus em tempo e fora de tempo. Então deixa eu te falar uma coisinha. A responsabilidade não é apenas dos líderes, né? É sua também que serve ao Senhor, você que é filho de Deus. Você que muitas vezes tem no seu coração: mas eu não sou capaz, mas eu sou falho, mas eu sou limitado, não tenho muito conhecimento. Começa a pregar, começa a falar para as pessoas o que Deus fez na sua vida. Você já está falando, exaltando o nome do Senhor. Amém? Na sua simplicidade, né? Tudo contribui para o bem do reino. Certamente o Senhor vai te honrar. Então não deixe de pregar a palavra do Senhor. Não deixe de ser um canal de bênção ao Senhor. Amém, galera? E vamos lá. O texto que o Senhor nos colocou no coração se encontra lá no profeta Ezequiel, capítulo 36. Vou ler apenas 2 versículos e depois nós vamos comentando acerca do capítulo 36 e também vamos chegar a ler alguma coisa do capítulo 37 de Ezequiel. Amém, gente? Diz assim a palavra do Senhor, 36, versículo 16 e 17. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, quando a casa de Israel habitava na sua terra, então a contaminaram com seus caminhos e com suas ações, como a imundícia de uma mulher em sua separação, tal era o caminho perante o meu rosto. Então aqui o profeta Ezequiel, dentro de vários textos, né, de várias questões que ele vem falando ali para o povo de Israel, uma das coisas que o Senhor fala diretamente com ele é para que ele venha trazer alerta, para que ele venha trazer à memória o que o povo de Israel, a nação de Israel estava fazendo perante o Deus de Israel. E ele fala dizendo, né, que quando Deus colocou a nação de Israel no lugar, na casa deles, quando eles estavam totalmente ali num ambiente favorável, num ambiente que a presença de Deus estava presente com eles, quando nada lhes faltava, né, quando Deus era a provisão deles, quando Deus era o provedor de todas as coisas dele, quando tudo estava em ordem, a palavra de Deus diz uma coisa triste, que com os seus caminhos, que contaminaram com seus caminhos e com suas ações.
Gente, eu não sei se já aconteceu com vocês isso, né? Mas algumas vezes já aconteceu comigo de o Senhor, a gente pedir a Deus, o Senhor ele fazer grandes coisas nas nossas vidas, né? Ele nos dá aquilo que nós tanto desejamos, tanto pedimos, né? Tanto esperamos no Senhor. E quando as coisas vêm, né? Algumas coisas vêm na nossa vida, muitas vezes não damos o valor devido, né? Não damos o valor que deveríamos dar àquilo que o Senhor tem nos dado. E o povo de Israel, ele estava exatamente nessa situação. Deus tinha colocado ele na terra deles, tinha livrado dos inimigos, né? Tinha fortalecido o povo de Israel. E quando tudo estava no controle, eles botaram tudo a perder. Já aconteceu isso com você? De Deus ele te proporcionar coisas maravilhosas, ele ministrar no seu coração que, poxa, agora você está onde eu quero que você esteja, você está fazendo o que eu quero que você faça, e continue que eu vou cuidar, que eu vou prover, se for preciso fazer um milagre eu vou fazer um milagre. E o tempo vai passando e nós simplesmente deixamos escapar das nossas mãos tudo que o Senhor tem nos dado. E aqui, gente, a palavra de Deus diz, quando o profeta Ezequiel ele fala com a nação, né? Ele fala, gente, em outras palavras, né? Trazendo pro dia da tua gente, Deus deu tudo para vocês e vocês simplesmente contaminaram, vocês simplesmente jogaram fora tudo que o Senhor fez para vocês, né? Colocou no ambiente que era para colocar. Se fosse trazer para o dia de hoje, o Senhor te deu um dom maravilhoso de você pregar a palavra, de você louvar ao Senhor, de você dançar na presença de Deus, de você ser um grande líder, de você ser dirigente de algum ministério. Deus te deu coisas maravilhosas, te colocou na posição e você simplesmente abriu mão. Mas graças a Deus, porque a manifestação da graça, ela nos alcançou. E Deus é fiel e também alcançou o povo de Israel. A Bíblia, no decorrer do texto, para a gente ganhar tempo, a Bíblia vai dizer que eles começaram a se contaminar e se misturar com os gentios. Ou seja, se nós fôssemos trazer para os dias atuais, Deus ele te dá um dom, vamos colocar aqui, um dom de louvar. Né? Você tem um dom de louvar, o Senhor te colocou ali no ministério. E tudo começou muito bem, as coisas estavam acontecendo, o Senhor te usando, e de repente, no decorrer do tempo, influências ou desejos do próprio coração te levaram a abandonar isso que você estava fazendo para Deus, e você passa a cantar para o mundo, a cantar para aquilo que não mais adora a Deus, mas sim que traz alegria ao coração das pessoas. Você jogou fora algo que Deus te deu, para fazer com que aquilo que Deus te deu você use para fins que não seja agradar o coração de Deus. E aqui o povo começou a se contaminar e o nome de Deus começou a ser difamado no meio dos gentios. Hoje em dia poderia ser, poxa, mas você não adorava Deus ali na igreja, você não pregava, você não evangelizava. E olha a situação hoje que você está. Hoje você está bebendo, está se prostituindo, está enganando as pessoas. E as pessoas, gente, os gentios, né, que a Bíblia fala, aquelas pessoas que não têm comunhão com Deus, que não acreditam em Deus, ou que não querem saber de Jesus, eles vão falar, poxa, mas não é crente. Traz jugo, traz peso e coloca o nome de Deus lá embaixo. Só que Deus, gente, a palavra de Deus diz que o povo de Israel começa a endurecer o coração, começa a se deixar levar pelo governo do mundo, né? Pelos prazeres da carne. E a Bíblia diz aqui no versículo de número 26, assim: E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. E tirei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Ou seja, aquele povo ali, gente, ele estava totalmente indo a rumo à condenação. O povo de Israel, eles se contaminaram de tal forma, o coração ficou endurecido, a palavra de Deus já não falava mais, não tinha o poder de falar mais. Só que Deus ele promete, diante de uma maravilhosa graça, de que ele restauraria aquela nação. Ele fala, eu vou tirar esse coração de pedra e vou colocar um coração de carne. E no versículo de número 36, do próprio capítulo 36, no finalzinho dele diz assim, gente, ó: Eu, o Senhor, disse e o farei.
Aí nós vamos pular um pouquinho para o 37, Ezequiel 37, que é uma passagem que a gente conhece muito, né, que está totalmente atrelada a esse contexto do capítulo 36. Ele já começa dizendo assim: veio sobre mim a mão do Senhor e me fez sair no espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale cheio de ossos. E aqui nós conhecemos essa palavra, né, do vale de ossos secos, no qual, gente, o tempo foi passando, né, os anos foram se passando e a nação de Israel, espiritualmente falando, se tornaram ossos sequíssimos. Começou a morte espiritual. De repente, da morte espiritual começaram a se secar, atrofiar, começaram a secar de tal forma que a Bíblia chega a falar no capítulo 37 que quando o Ezequiel, Deus permite que os olhos espirituais dele sejam abertos e ele olha a situação daquela nação, ele vê como ossos sequíssimos. Já não existia mais vida, naquelas pessoas. E é isso, gente, que muitas vezes o pecado faz conosco, né? Então é por isso que é importante nós vigiarmos, nós estarmos orando, atento às coisas, não se deixar levar pelos nossos prazeres, porque certamente nós iremos morrer espiritualmente. E se o Senhor não tiver misericórdia de nós, dificilmente voltaremos aos braços dele. E a Bíblia continua dizendo, né, que aqui ele começa a dialogar Deus começa a dialogar com o profeta Ezequiel, fala se porventura aqueles ossos poderiam viver novamente, e Ezequiel fala: Senhor, o Senhor sabe, né? Então Deus ele começa a falar: então profetiza, o filho do homem, profetiza. E Ezequiel, como um grande homem de Deus, ele começa a profetizar de acordo com o que o Senhor falou para ele falar. E ele começa a profetizar, lançar a palavra naquele vale de ossos secos, lançar a palavra na nação de Israel de uma forma profética. E no capítulo de número 14, do versículo do capítulo 37, verso 14, a palavra vai dizer assim: porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu sou o Senhor. Disse isto e o fiz, diz o Senhor. Aleluia. Vocês lembram, gente, que nós lemos aqui no capítulo 36, que Deus falou no versículo 36, no finalzinho, Deus vem falando ali que para que o nome dele não fosse profanado, ele ia restaurar, dar um coração de carne e tal. E ali no final do capítulo 36 ele fala que eu estou dizendo e eu vou fazer todas essas coisas. Aí passa mais um tempo, porque se tem uma coisa que Deus ele é fiel. Tudo aquilo que ele prometeu para você, tudo aquilo que ele falou que um dia ia fazer, ele vai fazer. Espera no Senhor, que ele é fiel para fazer. Se ele fez em uma nação que era totalmente indigna, que abandonou a casa do Senhor, que começou a profanar o nome do Senhor, ele fez coisas maravilhosas. Imagine na sua vida que está esperando em Deus. Essa palavra o Senhor está nos dizendo: espera, que a manifestação da graça ela chegará e você contemplará a grandeza que o Senhor há de fazer na sua vida e através da sua vida. Em nome de Jesus. E aqui a palavra de Deus diz que no capítulo 37, né, que nós lemos, as coisas começaram a acontecer. O profeta começou a profetizar e os ossos, cada um se ligou no seu próprio lugar. De repente começou a vir os nervos, a carne voltou, a estrutura humana voltou. E no capítulo 34 que a gente viu, no versículo 14, perdão, que a gente viu, o próprio Deus falou: eu porei em ti o meu espírito. Para você, né, que se encontra, não sei a condição que você espiritual que você se encontra nesse exato momento, se está sequíssimos como esses ossos, como essa nação estava, em nome de Jesus, o Senhor ele vai pôr novamente ossos nos seus lugares, ele vai colocar a casa em ordem. Através dessa manifestação da graça, aquilo que nós não merecemos, ele vai colocar a casa em ordem, ele vai trazer vida, ele vai trazer o seu espírito sobre a sua vida e você vai viver novamente. Não é à toa que o Senhor parou, permitiu que tudo parasse, porque ele está preparando você para viver algo novo nele, para que você saia desses ossos, dessa situação de ossos sequíssimos e viva milagres na presença dele, em nome de Jesus. E aqui no versículo de número 14 que a gente lê no final, ele fala: disse isto e o fiz. Gente, não existe graça maior do que essa. Uma nação
Uma nação inteira, imagina uma nação inteira que se contaminou, que se perdeu no meio do caminho, se misturou com os gentios, com aqueles que não serviam a Deus, com pagãos, que serviam até outros deuses. Começaram a profanar o nome de Deus. E Deus, segundo a sua graça, aquele favor imerecido, o que nós não merecemos, Ele tira aquela nação de condição seca, de morte espiritual, e dá vida novamente. Então fica essa palavra para nós. O Senhor fez isso um dia comigo. Ele me tirou de uma situação de morte e me colocou em uma situação de vida. A palavra de Deus diz num versículo muito conhecido, né, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único Filho para morrer em nosso lugar. E todo aquele que nele crê não ia perecer, mas ia ter a vida eterna. Amém, gente? Fica com essa palavra, eu espero que esteja abençoado o seu coração. E a manifestação da graça, aqui como Deus manifestou a graça sobre essa nação de Israel, Ele quer manifestar a graça na sua vida. Deus está enviando profetas através das redes sociais para profetizar vida, que seu ministério seja restaurado, o ministério de adoração seja restaurado. Se você dançava, você vai ser restaurada. Se você era um profeta, você vai ser restaurado em nome de Jesus. O Espírito te traz vida novamente. Deus, Ele transmite vida novamente em nome de Jesus. E você sairá melhor para a honra e glória do nome de Jesus. Glória a Deus. Que essa palavra possa ter abençoado o seu coração. Fica com Deus e confia que aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu em nome de Jesus, mesmo sem nós merecermos. Fiquem com Deus, sou Rafael Feliciano e até mais, gente.